Mudança no tempo já começa a provocar acidentes nas estradas. Pista molhada e falta de atenção. No litoral norte, um engavetamento formou 20 quilômetros de filas na BR-101. E na Serra, as autoridades reforçam o alerta para que as pessoas não viajem para ver a neve. Os hotéis já estão lotados e os pontos turísticos não vão abrir para visitação. Então, é nosso reforço, que as pessoas não saiam de casa, não subam a serra sem ter onde ficar. Florianópolis chega a 100 mortes por Covid-19, mas o número de óbitos vem caindo no estado nos últimos dias. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente a partir de agora no SBT News, com as informações de todo o estado de Santa Catarina. Como nós já alertamos aqui, uma forte massa de ar polar deve chegar amanhã no estado de Santa Catarina, com a expectativa de até 25 centímetros de neve para a Serra Catarinense. A preocupação fica por conta das pessoas que possam ir até a serra para ver o fenômeno. Segundo as prefeituras de São Joaquim e Urupema, duas das principais cidades na Rota da Neve, os pontos turísticos e os espaços públicos não vão estar abertos. Em entrevista ao SBT Meio-Dia, os prefeitos reforçaram esse alerta. Vamos ouvir. O município de São Joaquim não tem mais vagas, já estamos lotados aí. A informação toda da cadeia turística é que já estão esgotadas as vagas. Então, é nosso reforço, que as pessoas não saiam de casa, não subam a serra sem ter onde ficar. A nossa capacidade de hospedagem ela está já lotada, respeitando aí os 40% de ocupação, hotéis, pousadas alternativas, elas estão lotadas pela informação que a nossa Secretaria de Turismo coletou. A gente entende que o turismo e o vetor turístico econômico ele é muito importante para a nossa região, mas também entendemos que esse não é um momento de o pessoal sair de casa, é um momento mais de cuidado, temos que evitar a proliferação do vírus, do Covid-19. Pois é, vale o reforço. E com a chegada desse frio intenso, alguns cuidados, principalmente com a saúde, são muito importantes. A repórter Graziane Bialy tem mais informações para a gente. A Defesa Civil e a EPAGRE já emitiram um alerta e é um alerta muito importante, né, Grazi? Porque a gente tem que ficar atento com uma mudança drástica na temperatura. Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre esses cuidados que nós devemos ter, especialmente nesses dias de frio intenso aqui no estado, principalmente porque nós estamos em meio a uma pandemia. Então, a atenção à saúde deve ser ainda mais intensificada. Cuidados redobrados, principalmente com a população vulnerável, como os idosos, as crianças, as pessoas com doenças crônicas e também os moradores de rua. Com relação aos animais domésticos, também temos que ter atenção e colocá-los em abrigo, principalmente nessas noites de frio mais intenso. É importante também se agasalhar bem, ingerir bastante água, evitar locais fechados com aglomeração e, claro, a higiene das mãos por conta da pandemia. A atenção redobrada também, como você já falou no início do jornal, para os motoristas que vão pegar a estrada, principalmente na região serrana. Por conta das baixas temperaturas, pode ter gelo na pista e aí causar acidentes. Nós conversamos também com um meteorologista da EPAGRE Ciran, que traz mais detalhes sobre esses fenômenos que vão acontecer aqui no estado e também sobre as regiões que têm mais possibilidade de nevar. Vamos ver. A chegada de uma intensa massa de ar polar dará origem a uma forte onda de frio sobre o estado de Santa Catarina. Já na noite desta quinta-feira, há condições de nevar nas áreas mais altas do Planalto Sul. E ao longo da sexta-feira, além de frio intenso, com máximas que não devem nem chegar à casa de 15 graus em todo o estado, pode nevar também de forma mais isolada nas regiões do oeste, meio-oeste catarinense, Planalto Norte, Alto Vale da Itajaí e até mesmo nas áreas mais altas da Grande Florianópolis serrana. Essa condição ela é muito maior no Planalto Sul, mas não se descarta também nessas regiões. E olha só, Bruna, esse frio intenso já está chegando por aqui mesmo. Eu posso te garantir que a temperatura já mudou bastante, já está bem gelado, viu? Eu volto com você. Com certeza, Grazi. A gente percebe aí pelo vento gelado e no fim da tarde já começou
Dá para sentir esse arzinho realmente diferente. Obrigada, Grazi, pelas informações. E a quinta-feira já deve ser marcada pela queda das temperaturas. Vamos conferir agora, então, a previsão detalhada do tempo. A quinta-feira deve ser marcada pela queda brusca das temperaturas em todas as regiões do estado. Na Serra Catarinense, os termômetros podem marcar temperaturas abaixo de zero, com mínima de 2 graus negativos e máxima de 8 graus. No norte, mínima de 0 grau. No oeste, mínima de 1 grau. No sul, mínima de 2 graus e máxima de 10. No litoral e no Vale do Itajaí, máxima de 12 graus e mínima de 4 e 5 graus, respectivamente. O dia deve ser de chuva em todo o estado. Em Florianópolis e Blumenau, temperaturas entre 8 e 12 graus. Em Joinville, mínima de 12 e máxima de 15. Em Lages, os termômetros não devem passar dos 8 graus e podem registrar 0 grau. Em Criciúma e Chapecó, mínima de 2 e máxima de 9 e 12 graus, respectivamente. A gente fala agora de frio e de comércio. Para algumas lojas, a queda nas vendas por causa da pandemia foi de até 50%. A média do setor foi de 20% no acumulado do ano. Mas, com a previsão de frio, os comerciantes esperam aquecer as vendas e estão com muitas estratégias para atrair o consumidor. Nas ruas, já dá para ver pelo figurino que a temperatura está caindo. A previsão é que os próximos dias tragam ainda mais frio. Para o comércio, é uma chance de vender roupas de inverno. Esse ano o frio chegou tímido e no meio da pandemia, com muita gente em casa e querendo economizar. O impacto no setor foi inevitável. Os números que tem até agora do setor de vestuário acumulado no ano, ou seja, de janeiro a junho de 2020, comparado com janeiro a junho de 2019, uma queda de 17,9% no volume de vendas. Em comparação com o restante do Brasil, o impacto foi muito menor. Enquanto em abril, no país, a queda foi de 80% em relação a 2019, em Santa Catarina foi a metade. E isso se deve principalmente à criatividade dos lojistas. As vendas online se destacaram nesse período. Os empresários catarinenses têm se adaptado bastante à questão da pandemia, tanto em termos da proteção, a questão sanitária das lojas estarem podendo ter circulação, como também a adaptação à tecnologia. E a notícia do frio intenso também ajuda a movimentar as vendas. Em busca de se aquecer, os consumidores também aquecem o comércio. Nós estamos com várias estratégias, tanto nas mídias externas, como também nas promoções em loja e também na loja virtual. Hoje nós estamos com uma liquidação em todos os produtos de inverno, até 70% de desconto em produtos selecionados e também aliando a todo momento onde nós estamos desfrutando mais momentos em casa, nós temos uma promoção no nicho do produto voltado para casa. Com a previsão de frio, as lojas têm adotado algumas estratégias para atrair os clientes. Essa aqui, por exemplo, colocou todas as roupas de frio na entrada da loja. Além disso, com muitas promoções, para que os clientes aproveitem, inclusive, para guardar para o ano que vem. Esse é o caso dessa consumidora, que veio atrás das promoções. Assim que os preços baixaram, ela já começou a aproveitar. Achou que usaria só no ano que vem, mas agora já está comemorando que vai inaugurar os novos figurinos ainda esse ano. Já tinha comprado semana passada. Eu sempre espero o mês de agosto, que é mais acessível o preço. Eu me dei bem porque agora vai vir a peito fria, né? Momento de aproveitar. Mudando de assunto, a discussão sobre a retomada das aulas em Santa Catarina continua, viu? Depois de elaborar um plano com diretrizes em conjunto com pelo menos 15 entidades para operacionalizar a volta dos alunos às escolas e universidades catarinenses, a Secretaria de Estado da Educação se reuniu com autoridades de saúde, agora sim, para então avaliar a gravidade no risco de contágio nas diferentes regiões do estado. A data para o retorno foi adiada novamente. Nós temos um cenário gravíssimo. E em 4 delas, o cenário grave, o que indica que nós não temos as condições favoráveis para a retomada das aulas presenciais, como tínhamos no decreto atual apontado a possibilidade de. Nesse sentido, as nossas equipes, então, estão trabalhando com a perspectiva de suspensão das aulas presenciais até o dia 12 de outubro, de modo que nós, então, continuamos dando sequência no trabalho de forma não presencial, primando pela garantia da qualidade da educação durante esse período e
seguimos trabalhando dessa forma até que as condições de saúde forem favoráveis e esperamos que elas assim estejam para que a gente possa retomar as aulas a partir da data definida. Ainda falando de educação, o prazo para participar da lista de espera do ProUni termina amanhã. Quem ainda não se inscreveu precisa preencher o formulário no site. O endereço aparece na sua tela e a inscrição é no banner principal do site. Os selecionados na lista de espera terão um nome divulgado no dia 24 e até o dia 28 de agosto ocorre a comprovação dessas informações. E atenção, estudantes da UFSC, a regularização da matrícula inicia no dia 24 de agosto, próxima segunda-feira. Pelo novo calendário, no dia 24 de agosto, então, começa o prazo para o trancamento de matrícula no semestre. E nos dias 26 e 27 de agosto, os estudantes podem fazer o ajuste, online das matrículas. O calendário suplementar excepcional para os cursos de graduação da UFSC foi aprovado na reunião do Conselho Universitário nesta terça-feira. O pedido aos alunos é que fiquem atentos aos prazos que forem sendo divulgados. E agora sim a gente vai atualizar os dados aqui em Santa Catarina. Vamos falar aí de Covid-19 e entender qual é o cenário nos últimos dias, porque o número de óbitos vem caindo aqui no estado, aquela média que a gente dá a cada 24 horas. De ontem para hoje foram 35 mortes. Com isso, chegamos a 1.918 pessoas que morreram por Covid-19. Ao todo, 126.850 casos confirmados. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 75,9%. E a gente vem sempre falando sobre a necessidade de implantar novos leitos de UTI para ampliar o atendimento aos pacientes de Covid-19. Hoje, o governo do estado inaugurou a unidade de terapia intensiva no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Nova Trento. Agora, a unidade também passa a somar na rede de atendimento do SUS para as UTIs durante a pandemia de Covid-19. E só para registrar, hoje, Florianópolis chegou ao número de 100 mortes por Covid, né? Ao passo que a gente vê esse número mudando no estado e diminuindo. Aqui em Florianópolis, ele atingiu o número 100, que também foi um número atingido por Blumenau ao longo dessa semana. E o relatório final da CPI dos respiradores, que foi aprovado na LESC, responsabilizou o governador Carlos Moisés e mais 13 pessoas, entre elas o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, e o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, pela compra adiantada de 200 respiradores por 33 milhões de reais. Em nota, a defesa do governador disse que lamenta o desvirtuamento dos fatos apontados no relatório e alega que faltam fundamentos que comprovem a responsabilidade do governador no caso. Mas diz que acredita nas instituições e nos poderes que devem esclarecer os fatos. Sobre esse assunto, eu converso com Cláudio Prisco Paraíso para falar sobre a situação complicada para o governo do estado. Querendo ou não, acaba se tornando cada vez mais crítico, né, Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Uma derrota anunciada. Afinal de contas, quando foi constituída a CPI, tivemos 9 parlamentares de oposição e nenhum do governo. E assim foi durante os 3 meses. Não teve o contraditório governamental. Ora, só poderia dar por unanimidade. A desarticulação política era total. Mas nas últimas semanas o governador começou a se movimentar, buscando apoio de parlamentares para barrar o pedido de impeachment já em tramitação. É verdade? Mas só que aí a CPI já estava muito avançada e 3 dos 9 parlamentares que andam conversando e dialogando com o governo não se sentiram à vontade de dar um cavalo de pau na hora de apreciar e votar o relatório. Relatório esse que também propõe um novo pedido de impeachment. Mas dessa vez, no contexto dos respiradores, só contra o governador e não contra a vice. Até porque ela não assinou e não teve nenhuma participação. Ela estava com relações cortadas, política e administrativamente, com o governador. Mas será que interessa o impeachment só de Carlos Moisés? A princípio, não. Os adversários do governador querem limpar a área. Mas, na eventualidade do pedido de impeachment sobre a equiparação dos procuradores não avançar, essa pode ser uma segunda alternativa, principalmente se aparecer algo que venha a complicar a situação do governador ou em Brasília, STJ, ou aqui em Santa Catarina. Afinal,
o inquérito criminal está lá e o civil aqui. Então, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. Os oponentes ao governador também precisam ter pragmatismo, sob pena da história oferecer uma repetição agora. Lá em 97, Paulo Afonso Vieira só não foi cassado porque os adversários queriam caçar junto o vice, José Augusto Ilse. E, nesse momento, o MDB, partido dos dois, se uniu e garantiu o mandato de Paulo Afonso. É bem verdade que Moisés não tem uma bancada expressiva, mas, mesmo assim, se eventualmente a situação e o cerco sobre ele ganhar consistência, ele pode ser sacrificado, mas a vice pode acabar no governo. É com você, Bruna. Obrigada, Prisco, pela análise política e da situação que o Estado vive, que é bastante crítica. Eu vou para o intervalo e na volta tem mais informações para você. Até já. Atenção, motoristas, é preciso muito cuidado para quem vai pegar a estrada por causa da chuva, a mudança no tempo. O engavetamento aconteceu no fim da tarde de hoje na BR-101, no sentido sul, em Itajaí. O acidente envolveu cerca de 10 veículos. A pista foi liberada 1 hora depois da ocorrência, mas ainda tem congestionamento no local. Cerca de 20 quilômetros de filas acabaram se formando, foram registradas pela Autopista Litoral Sul, concessionária que é responsável pela rodovia. Felizmente, ninguém se feriu, mas olha só o tamanho do incômodo, né? Da incomodação que isso gera e muitas vezes pode, de fato, gerar uma pessoa ferida ou até uma morte, quem sabe. Então, é preciso ter muito cuidado. Um laboratório utilizado para a produção de drogas foi localizado hoje pela polícia em uma residência de Florianópolis. A Polícia Civil foi acionada depois de receber denúncias de furto de energia elétrica em uma residência e o cultivo de produção de drogas. No local foi encontrada uma estufa para cultivar maconha e skunk. Um homem foi preso em flagrante. Ele também divulgava a fabricação das drogas nas redes sociais. Um casal foi preso hoje com pasta de cocaína na BR-101, em Joinville. Pouco mais de 17 quilos da droga estavam escondidos na lataria do carro que os suspeitos utilizavam, com placas do Paraná. O motorista do veículo disse que levaria os entorpecentes para o Rio Grande do Sul. Uma menina de 13 anos também estava no carro. Ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar Municipal. Cerca de 700 quilos de maconha foram incinerados hoje pela Polícia Civil da Central de São José, na Grande Florianópolis. As drogas são resultado de diversas apreensões feitas pela polícia entre os meses de março e junho deste ano em São José. Bom, gente, e mesmo em meio ao cenário que a gente vive de pandemia, os consumidores de Santa Catarina vão ter um acréscimo na conta de energia em mais de 8%. O reajuste foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Olha só. A pandemia trouxe diversas mudanças de comportamento para a população. Desde março, sair de casa só em extrema necessidade. Com a quarentena, houve um aumento de consumo nas mais de 3 milhões de unidades consumidoras do estado. Se não bastasse essa combinação que resulta em um gasto maior, houve o anúncio que a tarifa de energia vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que o reajuste será de mais de 8% e passa a valer já a partir do dia 22 de agosto. Quem mais vai sentir no bolso esse aumento é o consumidor residencial, de baixa renda e comércio, que representam 80% do mercado consumidor em Santa Catarina. Um aumento que não foi bem recebido pelos catarinenses. 8% ele é bem agressivo no bolso do consumidor, né? E eu acredito que o pessoal está bem descontente com isso aí também. O momento é inapropriado, né? Porque a situação já é complicada, o pessoal mais carente já está sofrendo e o aumento nessa hora é o pior momento que tem para aumentar a tarifa de energia. Por tudo isso aí que estamos passando e vem uma dessa, vamos dizer assim, para a população. Acho muito injusto, não deveria. Os itens que mais impactaram no valor do reajuste foram os custos de aquisição de energia, já que a maioria é tarifada em dólar, custos de transmissão e os encargos setoriais, que são valores definidos por lei, onde o principal impacto foi no aumento nos custos de consumo de combustíveis. Desse montante de 8,14%, apenas 0,54% é de responsabilidade da Celesc.
para que a gente continue fazendo os investimentos, mantendo e operando o sistema elétrico aqui em Santa Catarina. Os outros 5,89% são por conta do aumento da geração de energia elétrica, especialmente pelo despacho de usinas termoelétricas no primeiro semestre desse ano, assim como a variação do dólar que está atrelada à energia elétrica de Itaipu. Mesmo sendo, segundo a concessionária, a quarta menor tarifa do país, o novo valor será bastante sentido no bolso dos catarinenses. O fator agravante é que com essa pandemia e o processo do Covid, a gente ainda está em um processo de isolamento social em Santa Catarina. Então as pessoas, a parte das pessoas estão trabalhando em casa, estão tendo aulas em casa, estão utilizando a sua casa como uma forma no seu isolamento. A renda das famílias vai ser afetada por esse aumento significativo na tarifa de energia elétrica. Ainda mais agora que as pessoas estão em casa por mais tempo, tem que segurar a onda aí para economizar, já que vai aumentar e tanto. Você sabe que pode encontrar as nossas reportagens, as informações nas redes sociais do SCC SBT. Acesse lá, você encontra também os bastidores da nossa programação. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20. Não esqueça, uma boa noite para você e até amanhã.